Olá, amigo caminhoneiro, você que carrega as riquezas do Brasil nas costas, que é o nosso lema, nós carregamos o Brasil nas costas. Estamos aqui com mais um Sintratecor Pegando a Estrada, hoje trazendo para bater um papo aqui com vocês, o capitão Glauco César Costa, que está à minha direita, e o capitão Ricardo. Um está deixando o comando para o outro, não é isso, capitão? Exatamente, Olivares. Podem fazer as suas apreciações iniciais aí, e a gente vai bater um papinho aqui sobre segurança, que é um lema que acho que vocês são especialistas nisso, né? Tudo bem. Queria que você dissesse quanto tempo você tem de comando aí e está passando o comando para o capitão Ricardo. Olá, amigo caminhoneiro, um prazer estar aqui. Estou aqui há 2 anos e meio no comando do policiamento rodoviário aqui na região de Osasco e razão de movimentações internas, né, da Polícia Militar, estou sendo movimentado agora para o interior e o capitão Ricardo está assumindo aí o comando e estamos nessa fase de transição aí, passando o comando ao mesmo aí. O posto de vocês fica ali em Barueri, né? Sim, lá o KM25, KM25. da Castelo Branco. Capitão Ricardo, está pronto para, em condições dele, assumir o comando ali do posto? Olá, amigos caminhoneiros. Sim, vamos assumir mais esse desafio aí na nossa carreira profissional e esperamos conseguir contribuir aí com a melhoria da segurança viária, né, e atender os anseios de toda a população da região. Legal. Bom, o nosso tema, amigos caminhoneiros, vocês que estão acostumados aí a cruzar as estradas do Brasil e encontrar aí constantemente um patrulhamento rodoviário, o tema nosso hoje é segurança nas estradas, a importância da polícia rodoviária para esses profissionais, necessidade da fiscalização visando a segurança do caminhoneiro. É comum o caminhoneiro hoje ainda ter medo da polícia rodoviária ou ele acha em vocês um alento, um amigo para resolver aí a maioria dos problemas pertinentes ao serviço? Bom, eu gostaria que não tivesse essa impressão, né? E penso que a grande maioria não tem mesmo essa impressão. Uhum. O caminhoneiro tem que ver o policial militar, né, o policial militar rodoviário nas rodovias, como um amigo, né, como alguém que está lá para ajudar ele naquele momento de perigo onde muitas das vezes o resto da sociedade não vai apoiar. E a gente está lá para isso daí. Tem uma dúvida, capitão, é até bom a gente esclarecer que tem muita gente nos assistindo. O pessoal faz uma diferenciação entre polícia militar, corpo de bombeiro, polícia rodoviária, quando na realidade é uma corporação só com as suas subdivisões, não é isso? Exato. A polícia militar, como um todo, né, ela abrange vários segmentos, modalidades de policiamento, né? Então, existem lá o corpo de bombeiros, o policiamento territorial urbano, que atinge todas as cidades do estado, e o policiamento rodoviário é uma das modalidades, assim como o policiamento ambiental, o grupamento de radiopatrulhamento aéreo, entre diversos outros aí que fazem parte da Polícia Militar. Positivo. Capitão Ricardo, me fale um pouquinho do principal papel da Polícia Rodoviária. Bem, o principal papel do policiamento rodoviário é a preservação de vidas, é a garantia da segurança pública nas nossas rodovias paulistas. E assim ele vem atuando, né, diariamente, diuturnamente, né, 24 horas por dia, buscando sempre proporcionar melhores condições de segurança nas nossas rodovias, aos nossos usuários, e também buscando preservar vidas, evitando-se acidentes, fiscalizando e contribuindo com a sociedade paulista. Ok, acho que essa pergunta está meio relacionada com isso aí que você falou. Qual a maior preocupação da Polícia Rodoviária referente aos caminhoneiros? Eu acho que a própria segurança dele, né? Tanto como dele para com o veículo que ele está trabalhando, como até a segurança na estrada, com ele e com os outros transeuntes, né, os outros veículos que estão ali. Acho que é mais ou menos isso, né? Sim, o policiamento rodoviário ele é focado, né, basicamente nos nossos usuários de rodovias, sejam de veículos pequenos ou de veículos grandes, caminhões. Então nós diariamente focamos nossa atenção nesses veículos, né, nesses condutores, buscando sempre evitar abusos, né, evitar excessos, como eu disse, buscando sempre o quê? Evitar acidentes, preservar vidas, né, e também as condições de segurança. Então nós temos sim esse foco estritamente voltado para esses usuários de rodovias. Uhum.
Mais ou menos ligado a isso, quais são as estatísticas, você teria um número mais ou menos aproximado, hoje, de acidentes graves envolvendo caminhoneiros? Então, vou comentar pela região, né? Porque pelo estado precisaria ter esse... Não, eu digo na região Na região, que vocês estão isso. atuando. A Castelo Branco, né, e o Rodonel, tem a Rodonel Oeste, né, tem uma característica muito grande do transporte de carga, né? É uma das rodovias que tem mais o volume de tráfego desse tipo de transporte, como outras também, muito próximo à capital. Mas dentro da quantidade de veículos de transporte de carga que operam na nossa rodovia relativo aos acidentes, não é um número muito alto, não. O número mais alto mesmo é em relação às motociclistas. Motociclista, porque ele é um número que corresponde a 5% do tráfego e eles envolvem cerca de 20% a 30% dos acidentes estão envolvendo com motocicleta. Um caminhão já é um número menor. O problema mais que a gente já tem um pouco com caminhoneiro, em relação não é muito a acidente, é mais a segurança pública mesmo, que é questão, talvez vocês vão pautar isso daí em relação à questão do roubo de carga e furto de estepe, entre outros demais delitos, né? Ok. Com a relação dos caminhoneiros com os policiais rodoviários, você já comentou no começo. A fiscalização visa a segurança dos caminhoneiros e também dos veículos menores. Quais são as maiores problemáticas nesse sentido? O que vocês encontram mais de irregularidades, tanto no carro de passeio quanto no caminhoneiro? Toda fiscalização, né, em qualquer tipo de veículo, seja de carga, de passeio, a motocicleta, ela busca a segurança viária. Como o capitão Ricardo comentou, né, a nossa pauta é a preservação da vida. Então a gente procura verificar se aquela infração, né, que está sendo vista na legislação de trânsito, ela vai atingir de alguma forma o risco à vida, seja dele ou de terceiros. E é isso que é o principal motivador da fiscalização. Muitos acabam entendendo errado, não gostam dessa postura, porque o ser humano como um todo não gosta de ser fiscalizado. Desde o momento que a gente é criança, a gente não gosta quando o nosso pai ou o professor vai lá e chama a atenção nossa de algum erro que a gente fez. Isso perdura por toda a vida, né? Inclusive na idade adulta, chega num ponto que os órgãos do Estado vão ter que ir lá fazer a fiscalização. Então não é uma situação confortável dele, mas ele tem que entender que aquela infração que ele estava cometendo, que foi fiscalizada, evitou, de repente, a perda da vida dele ou de um ente querido ou de terceiros. Então esse é o principal foco que a gente queria que fosse passado para o condutor, para o usuário da rodovia como um todo, né? Capitães, qual mais ou menos aí já fala mais sobre o tirocínio policial, com que discernimento vocês avaliam um caminhão suspeito para fazer uma abordagem? Existe uma tática, um procedimento? Como é que se desconfia de um caminhoneiro ou de qualquer outro carro comum para se fazer uma abordagem? Sem ter dado nenhum, de placas passadas, nada, assim, no olho. Tá lá fiscalizando a estrada, de repente vem um caminhoneiro lá, você fala, bom, acho que eu vou parar esse cara aí. Como é que funciona isso? Bom, o tirocínio policial é uma coisa que se desenvolve ao longo da carreira, né? Então, o policial que trabalha no dia a dia, no policiamento, ali na fiscalização, ele acaba desenvolvendo um tirocínio, né? Que ele consegue identificar fatos ou atitudes que chamam a atenção. Então, o nosso policial dia a dia ele é orientado, ele é treinado e assim ele vai desenvolvendo esse tirocínio. Uhum. Mas, assim, o que a gente mais pede e orienta aos caminhoneiros, né, é que adote algumas posturas proativas, né, no sentido de se minimizar a possibilidade de ser vítima de um roubo. Quais seriam essas atitudes, né, que a gente sempre orienta? Primeiro, buscar locais adequados para parar, para fazer o descanso. Seriam os pontos de apoio, postos de serviço, pontos de apoio. Nesses postos de serviço, pontos de apoio, escolher lugares para descansar iluminados, próximo a uma movimentação de pessoas, né? Não escolher aquele lugar mais distante, mais escuro para ele descansar, pois facilita a ação de criminosos. Ele se expõe, né, nesse caso aí, a quem queira fazer mal. Exatamente. Quais são as ações preventivas que são realizadas pela Polícia Rodoviária em época de feriado prolongado? Deve ser uma dor de cabeça isso aí, não? Todo o feriado prolongado existe um planejamento já bem prévio, né, do policiamento rodoviário
de modo a colocar um efetivo, um contingente maior nas rodovias, principalmente nos corredores que ligam, que ligam a capital, ao interior e ao litoral, né? Então, é feito esse planejamento com reforço de efetivo, seja em escala ordinária, seja em escala remunerada, ou readequação de horário, são diversas modalidades de planejamento. E são colocados justamente nesses pontos de apoio, né? E a gente vai verificando a contagem do volume de tráfego que vai se estendendo no decorrer do dia para remanejar esse policiamento para os locais onde está o maior volume de tráfego. Né? Com a vinda do Rodoanel para cá, isso aumentou bastante, né? Porque ela ficou uma ligação diretamente a imigrantes, né? E a Anchieta. Então, o tráfego em feriados prolongados, eu mesmo já passei por isso. Você sai antes, mas mesmo sem querer, você acaba pegando o trânsito, tanto no Rodoanel como na Imigrantes ou na Anchieta. E a gente vê várias viaturas da rodoviária em pontos estratégicos para estar ali fiscalizando, orientando e até policiando, né, o percurso. Então eu acredito que no feriado prolongado, realmente o contingente de vocês é bem maior do que o diário, né, em dias normais, como semanais. A gente tem visto isso. Então, nós estávamos conversando ali fora, o senhor falou que gostaria de dar umas dicas para o motorista colaborar para um trânsito seguro e até para se precaver de assaltos, né, de roubos, essas coisas todas. Vamos abordar um pouquinho esse assunto, a gente ainda tem aí 2 minutos antes do intervalo. Vamos abordar um pouquinho esse assunto. Quais são as dicas principais, você já com uma vivência boa no comando aí do posto da Castelo Branco, que o motorista deve proceder, deve se adequar, para que evite até a segurança da sua própria vida e da própria carga, né? Não, perfeito. Conforme o capitão Ricardo já tinha comentado em relação à postura no ponto de apoio, que é um ponto importante, eu diria que também é interessante até a empresa que está fazendo o carregamento do veículo constar na nota fiscal, né, o emplacamento do veículo, assim como o nome do condutor. Porque tudo isso daí minimiza um transbordo de uma carga dessa roubada para um veículo que às vezes está em condições legais. Numa fiscalização, o policial vai observar a nota fiscal e vai verificar lá a placa do caminhão e o nome do condutor, e vai verificar que não é a mesma pessoa. Isso já é um indício de que tem alguma coisa errada. Já vai poder fazer um telefonema na empresa e falar, houve alguma mudança e tal, e já verificar essa questão. Um outro ponto, isso na parte criminal, né? Um outro ponto importante que eu digo na questão de trânsito é que existe uma ação contumaz de caminhoneiros de querer transitar na faixa de ultrapassagem, que é a primeira faixa, que no policiamento rodoviário nós chamamos a faixa 1, é a faixa à esquerda. Essa faixa é dedicada aos veículos que estão em ultrapassagem. E existe os veículos, caminhões, que, porque estão também na ultrapassagem, acabam entrando naquela via. Só que eles são os veículos lentos, percorrem uma subida ou algum percurso em um tempo muito maior do que um veículo mais rápido, e isso acaba gerando uma infração de trânsito. E, às vezes, uma colisão traseira, etc., que venha a ser um acidente. Legal, capitão. Vamos dar uma paradinha, um breakzinho para tomar uma água? Daqui a pouco estamos de volta. Ok, amigos, estamos de volta com Sintratecó Pegando a Estrada, continuando com o capitão Glauco e o capitão Ricardo. A gente vai abordar agora os assuntos corriqueiros do dia a dia que acontecem aí nas estradas do nosso país, principalmente na nossa região aqui, que é o tráfico de drogas e também os acidentes mais, digamos assim, entre aspas, cabeludos que vocês já atenderam. Quer iniciar, Ricardo, um pouquinho? Bem, falando um pouco das ocorrências de tráfico de drogas, né, que nós pegamos aí diariamente, o policiamento rodoviário flagra diariamente nas nossas rodovias, né? Nós temos rodovias aqui, como a Castelo Branco, que são eixos principais de ligação, né, com a capital paulista, oriundos de diversos estados aí, né, e que fazem divisa com países produtores das mais variadas drogas aí, né. Então, o policiamento rodoviário focado nessa atividade de policiamento de segurança, né, buscando proporcionar segurança aos usuários, ele desenvolve atividades de fiscalização focada nesse âmbito criminal. E como nós já dissemos aí no bloco anterior, né, o policial que trabalha com essa modalidade de policiamento diariamente,
ele acaba desenvolvendo um tirocínio policial que ele consegue, dentre aqueles vários veículos que estão passando ali, identificar algumas características, né, que chamam a atenção. Nervosismo, né, mais ou menos. Não só o nervosismo, mas também outras características que são aí do dia a dia do policial que trabalha nessa modalidade. E durante a fiscalização, a gente, graças a Deus, ao profissionalismo dos nossos policiais, a gente tem obtido excelentes resultados nesse combate ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas nas nossas rodovias. Você já teve a oportunidade de pegar uma grande quantidade aqui nesse setor? Aqui nesse setor não, porque eu estou chegando agora, né? Na verdade tive sim, né? Como tenente, quando trabalhei aqui, tive uma experiência muito feliz. Pegamos 2 toneladas de drogas, mais R$200 mil em dinheiro, que era o dinheiro que estava vindo para ser pago o carregamento. Na outra área que eu trabalhei também, tive, graças a Deus, junto com toda a equipe lá, excelentes ocorrências envolvendo drogas, armas. E nas nossas rodovias é isso, né? Vamos dizer assim, elas são utilizadas para o transporte pesado de drogas, que é aqueles carregamentos que alimentam as grandes capitais aí e cidades da região. Então o policiamento rodoviário está sempre atento, a polícia militar está sempre atenta a isso, né? E diariamente nós estamos tendo sucesso nesse tipo de policiamento. Que bom. O Glauco deve ter uma experiência maior porque está no comando há mais tempo aqui, né? Você já pegou alguma grande assim também ou não? Aqui na região? Normalmente as grandes ocorrências de tráfico de entorpecente ocorrem um pouco mais afastadas da capital, né? Até porque, como o Ricardo teve essa experiência aqui, mas esteve lá mais afastado, por quê? O volume de tráfego aqui é muito maior do que lá, então lá você consegue triar melhor os veículos que vão passar por essa fiscalização. Aqui, como a quantidade é maior para triagem, acaba não tendo esse êxito melhor que tem lá. Mas o importante é o resultado como um todo, né? Para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que vale desde a região lá da fronteira com Prudente até a chegada aqui em São Paulo, tá sendo combatido e entrando num ponto positivo para a sociedade paulista, né? Legal. Vamos entrar agora num ramo meio esquisito, que é os acidentes. A incidência de acidentes tem se dado de maior número sempre no Rodoanel, que eu tenho visto umas estatísticas aí. Até comentamos um pouco antes de um acidente que teve aí recente, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual foi sei lá, na sua análise, qual foi o motivo que ocasionou isso? Se houve vítimas fatais ou vítimas, né, supostamente feridas só? Como é que foi a ocorrência? Além das questões no acidente, né, as consequências de vítima, né, que tem sequelas enormes para as famílias que perdem o ente querido, né, a gente analisa também, tem todo o transtorno que se gera, né? Uma ocorrência no Rodoanel de um acidente de trânsito que feche lá por algumas horas o tráfego na via, ele praticamente para a cidade de São Paulo, né? São vários usuários aí que acabam tendo seus compromissos prejudicados aí no deslocamento da residência para o trabalho, etc., por causa daquele acidente. E a gente faz um estudo muito pormenorizado de cada acidente e verifica que a causa, uma das principais causas, né, são a imprudência na questão da condução do veículo e também na questão da própria manutenção preventiva, né? Então esse exemplo desse último acidente aí que foi com um caminhão de produto perigoso aí, de álcool, que teve vazamento, acabou interditando o Rodoanel por várias horas, praticamente o dia inteiro, começou por um outro veículo, né, que teve o pneu estourado, ele não conseguiu segurar na faixa de rolamento, saiu da faixa dele, fez uma colisão transversal nesse caminhão, jogando esse caminhão para fora da rodovia e vindo a esparramar toda aquela carga perigosa que não tinha como ser liberada pelo pessoal da CETESB e do Corpo de Bombeiros. Então, não houve uma vítima grave no momento, né? Mas, em compensação, o transtorno que se gerou foi muito maior, né? Mas a gente já teve outras situações, até recentemente, de um que aparentemente tentou suicídio, parou um carro na faixa de rolamento no Rodoanel de madrugada, onde houve o envolvimento de dois caminhões, 2 veículos de carga, e um acabou entrando em óbito depois no hospital. Quer dizer, ele mesmo que quis se matar, acabou não conseguindo êxito, mas veio tirar a vida de outros, né? Então, são tragédias que a gente vê quase que de forma semanal aí, e
tudo a gente vai ver a causa, tem uma imprudência por trás, ou na manutenção preventiva do veículo, ou na própria condução na via, né? Tem uma nomenclatura que diz que o acidente só acontece por negligência ou imperícia, né? Sim. Do profissional que está atrás do volante ali. Então, vai aí um alerta a você, caminhoneiro, você está sempre andando nas estradas aí, você cruza o país de norte a sul, seja precavido e atenção na estrada. Vamos pegar o conselho aqui dos nossos capitães, que estão no dia a dia aí nas estradas vendo coisas aí que são do arco da velha. Capitão, como é que é decifrado aquela viatura grande, que eu chamo ela de tático móvel da rodoviária, é o TOR. Existe ainda, né, esse policiamento nas rodovias? Existe. O tático ostensivo rodoviário, né, foi criado em 1980. Vamos frisar bem, tático ostensivo rodoviário. Ele foi criado em 1987, né? E já estamos indo há 30 anos, né? Vai se fazer agora. 87 2017. Em setembro aí vai ter com certeza teremos as solenidades aí dessa comemoração. Ele existe em todas as rodovias paulistas aí, né? Do litoral, no interior, aqui próximo à capital. E ele é como se fosse a força tática das rodovias, né? Eles estão com policiais bem treinados aí para situações das mais difíceis aí que possam acontecer, com o serviço de informações trabalhando com eles aí. E eu acho que o Ricardo até pode comentar mais experiência que ele teve também, já teve à frente de operações com TOR aí, como eu também tive, uma experiência que ele possa ter tido aí. Comenta uma pitoresca aí para nós, Ricardo. Acho que pitoresca, assim... Não seria meu termo, né? Mas eu acho que nós, pelo treinamento que nós temos aí das nossas equipes de TOR, né, da região aí, nós tivemos excelentes ocorrências, né, equipes nossas de TOR aprendendo constantemente, né, toneladas de droga, aprendendo um número significativo de armas de fogo, 6 fuzis, metralhadora .50, diversas pistolas, né, todas zero, vindas, né, de outros países para cá. Então, essa modalidade de policiamento aí do tático ostensivo rodoviário é primordial nessa atividade de fiscalização de segurança nas nossas rodovias. Que legal. Vocês já pegaram alguma ocorrência assim chegaram aí a um cativeiro, que o motorista foi levado ao cativeiro, chegaram a estourar, teve alguma experiência desse tipo? Olha, é mais uma ação tática mesmo, né, isso aí? Em cativeiro não, mas já a gente tem aí constantemente relatos aí, né? Eu particularmente não tive dessa natureza, mas de motorista localizado às beiras de rodovia, né, no meio de matagal, né, enquanto o caminhão dele estava sendo roubado, levado para outro local, né? Então as equipes nossas de tático localizaram primeiro o caminhão, né? Aí em entrevista, em conversa com os marginais que foram flagrados com o caminhão roubado, né? Conseguiram levantar onde a vítima estava sendo mantida em cativeiro, deslocaram até o local, localizaram a vítima, então teve sucesso em livrar a vítima, recuperar o veículo roubado e ainda prender os criminosos, né? Então, que bom, essa é uma ocorrência 100%, né? Finalizada. 100%. Porque a gente tem visto aí, no nosso caso principalmente, que esse é um sindicato de trabalhadores do ramo de transporte que são seletistas, o caminhão é da empresa. E houve casos que um caminhão da empresa, se não me engano, Transvale, a antiga Transvale, foi roubado, né? Tomado de assalto mesmo, na mão grande, com armamento e tudo. E largaram o motorista só na estrada e fugiram com o caminhão. A empresa, por sua vez, em vez de dar assistência, não, ela achou que o motorista estava envolvido com os marginais, né? E aí ele contatou o sindicato, a gente mandou o departamento jurídico nosso para lá, né, para averiguar e defendê-lo. E aí acabamos conseguindo provar que o coitado foi vítima, né, de um sequestro relâmpago e assalto relâmpago também, porque pegaram ele em movimento. Você vê como a audácia do bandido ela é perplexa. Pegaram ele em movimento, o cara subiu na boleia, botou o revólver. Naquele tempo ainda não tinha essa xadrezinho na janela, que é o alarme, né? Que se abrir a porta ele dispara. E empurrou ele do lado, tomou o volante, andou uns 50 metros, parou. Aí começaram a bater nele, largaram ele lá. Tiveram, acho que forçaram com que ele
dissesse o que tinha na carga, né? Largaram lá e sumiram com o caminhão. E ele foi encontrado muito tempo depois pela própria polícia rodoviária que o achou. E a empresa criou esse empecilho de dizer que ele fazia parte da quadrilha e tal. Eu sei que deu um rolo danado. No fim a gente conseguiu provar que o menino era inocente e o caminhão foi localizado depois, sem a mercadoria, lógico, era carregado de celulares. Foi logo na época que o celular estava começando a ser lançado. Então, até hoje ainda acontece esses casos assim, né? De o cara ser assaltado e a empresa desconfiou logo dele. Aí me surgiu uma outra situação agora. Se vocês já se depararam com um caminhão, que se vocês suspeitaram e quando chegaram para fazer a abordagem, o cara era o bandido que estava pilotando, era o ladrão? Já. Não, inclusive, essa semana mesmo aqui teve um caso muito parecido com isso aí, com um caminhão de diesel, né? Que ele foi encontrado pelo TOR, né? Portátil de Consciência Rodoviária, no acesso de São Roque, um acesso 54 da Castelo, abandonado o cavalo trator, né? E com a chave no contato. Fez a pesquisa pela placa, verificou que ele estava, pelo monitoramento, que ele tinha sido produto de roubo. E aí verificou qual era o semi-reboque que estava atrelado a ele, a placa. Foi irradiado para as viaturas, e aqui na altura de Osasco, no KM15, a viatura que estava no posto de estacionamento, na visibilidade, né, ficou com vistas ao veículo, achou o caminhão sendo tracionado pelo outro caminhão. Né, o semi-reboque sendo tracionado pelo outro caminhão. Sim. Iniciou o acompanhamento, foi abordar lá na Marginal Tietê, logo após a nossa escola de rodoviários aqui, após a Ponte dos Remédios, isso. Conseguiu fazer a abordagem lá e estava o criminoso lá, dentro do veículo. Né? Puxa vida. Pessoal, a gente quer agradecer a presença de vocês. Foi, acho que, um esclarecimento legal ao nosso motorista. E fiquem à vontade para as despedidas aí do nosso público. Eu agradeço aí a oportunidade e peço aos senhores aí, caminhoneiros, que vejam a polícia como um amigo, né? Não evitem de ficar com passando informações, tá tendo uma fiscalização ali, acolá, da polícia militar, porque às vezes vocês vão estar beneficiando um criminoso, e não vocês mesmos, né, que vão estar sendo vítima logo à frente por causa dessa informação mal passada. Procurem andar corretamente, com a documentação correta, a manutenção preventiva correta e respeitando as regras de trânsito, que não tem problema, não tem por que você temer o policial. O policial é um amigo de vocês. Rapidinho, capitão. Agradeço a participação, né? E conte conosco aí nessa nova missão aí no comando da companhia. Obrigado, amigos. Até uma próxima. Vamos com Deus.